Eu quero só antes da gente fazer a leitura, fazer um combinado com vocês. Qual é esse combinado? Que você tenha a Bíblia, seja ela impressa ou no seu celular, e mantenha o texto aberto. Se você não tem nenhuma das duas versões, lá atrás nós temos Bíblias para você acompanhar. Então você pode só erguer sua mão que um voluntário aí, um ajudante vai trazer uma Bíblia para você. Por que isso? Em primeiro lugar, porque são aqui 11 versículos que nós vamos trabalhar. E é necessário que você fique focado no texto bíblico. Em segundo lugar, porque é um texto duro de lidar aqui, texto difícil. Então, eu não quero que você seja conduzido pela sua própria mente, mas eu quero que a palavra de Deus possa lhe instruir a respeito desse assunto. Então, mantenha a sua Bíblia aí aberta e vamos juntos aqui caminhar nesse texto. Então, deixa eu perguntar aqui antes de começar, se eu perguntasse a você o seguinte: você conhece a Deus? Qual seria a sua resposta? Se eu fizesse aqui um daqueles quiz de perguntas e respostas, sabe? Eu gosto, show do milhão, essas coisas assim, não sei se você gosta. Mas se eu fizesse um quiz aqui a respeito de Deus, você acha que você acertaria a maior parte das respostas? Por exemplo, se eu perguntasse, Deus é mais amor ou mais justiça? O que você responderia? Se eu perguntasse sobre o conceito da soberania de Deus, qual seria a sua resposta? O que quer dizer isso? Se ao olhar para a perspectiva da sua vida, momentos que você enfrenta difíceis, fazem você duvidar da bondade de Deus? Talvez a grande maioria das pessoas aqui conheçam e acreditem em Deus. Mas o problema talvez seja, qual Deus é esse? O Deus bíblico ou um Deus que você mesmo possa ter inventado? Um Deus bíblico ou aquele Deus que você pode ter criado a partir dos seus desejos, pensamentos ou necessidades? Essa é uma resposta que precisa ser dada. Doutrinas bíblicas como eleição, predestinação e soberania de Deus sempre trazem duas respostas: rendição ou rebeldia. Ou a pessoa entende quem Deus é e se sujeita a Ele, ou ela se revolta e fica indignada e irada. Pois bem, o texto que nós temos aqui hoje vai tratar com características importantes sobre a soberania de Deus. E esse termo soberania, ele é retirado do contexto de monarquia, da ideia de um rei que tem poder sobre o seu reino para tomar decisões. E aqui nós vamos falar de um rei que ele é considerado rei dos reis, senhor dos senhores. Então nós vamos fazer aqui a leitura do texto bíblico, mas nós vamos fazer um pouquinho mais para trás. Ao invés de começar no 19, nós vamos começar no 14. Acompanhe aí comigo. O texto bíblico diz assim: que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem Ele quer. E aqui a gente entra no texto de hoje. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória?
Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Até aqui então, queridos. Então, qual é o meu objetivo aqui com vocês essa manhã? Que você aprenda sobre o Deus da Bíblia. E que ao final aqui desse tempo, aqui de exposição do texto, você possa avaliar se você conhecia o Deus da Bíblia ou se o Deus a quem você achava que conhecia era um Deus inventado. Esse é o meu objetivo. Então deixa eu só relembrar aqui o pano de fundo, porque talvez ao escutar esse texto aqui a gente pensa assim: como é que eu encaixo isso na minha maneira de entender? O intuito do apóstolo Paulo, que foi quem escreveu a carta aos Romanos, era de instruir e fortalecer a igreja que estava em Roma. Por quê? Porque depois disso, Paulo queria visitá-los e estabelecer uma base missionária para poder ir à Espanha. Então, Paulo escreve com esse intuito. E temos aqui em Romanos o documento teológico mais longo e sistemático do Novo Testamento. E o foco principal aqui de Romanos é a salvação por meio de Cristo. A justiça de Deus só pode ser adquirida por meio da justificação pela fé. E a igreja de Roma, essa igreja que o apóstolo Paulo está escrevendo, é uma igreja mista. O que eu quero dizer com isso? É uma igreja de judeus e não judeus, que na Bíblia é chamado de gentios. E aqui, muito provavelmente, essa igreja, ela é oriunda daquelas pessoas de Atos 2, naquela reunião do Pentecostes em Jerusalém, lembram? Então essas pessoas voltam e formam a igreja, não é uma igreja fundada pelos apóstolos. E Paulo, após desenvolver uma série de assuntos importantes, ele agora nos capítulos de 9 até o 11, ele direciona um pouco mais a sua fala ao povo judeu. Por quê? Porque parece que aqui estava acontecendo alguns rumores sobre quem era o apóstolo Paulo. Então você imagina, se você quisesse instruir alguém e pedir ajuda, é natural que você diga assim: olha, não tenha conceitos equivocados da minha pessoa. Por que isso? Porque muito se falava que o apóstolo Paulo era um traidor da nação. Ele não era um judeu verdadeiro. Por quê? Porque ele falava mal da lei de Moisés. Esse era o boato. Por que ele falava mal da lei de Moisés? Porque Paulo, ele era o apóstolo da graça. Ele ensinava que a salvação vem por meio da fé, e não por obedecer à lei. Então existia esse equívoco, esses rumores a respeito dele. Também existia, parece, uma espécie de engano ou equívoco por parte da nação de Israel. Por quê? Na história bíblica, você vai ver que Deus fez uma aliança com a nação de Israel, para Israel ser o seu povo, sua propriedade exclusiva. E nesse período da carta aqui, a maioria dos israelitas, dos judeus, eles estavam rejeitando o Messias. Eles estavam deixando Jesus de lado. Então, eles olhavam isso e eles diziam assim: será que as promessas de Deus para o povo falharam? Será que Deus foi infiel àquilo que ele prometeu? É uma pergunta que até a gente encontraria alguma justificativa, né? Pois se Deus era um Deus que salvou eles e fez uma aliança com eles lá na antiguidade, como isso está acontecendo? Então talvez a resposta seja que Deus não é que ele não seja fiel, ele é, mas ele não é todo poderoso para cumprir. Podiam ser questionamentos que eles tinham. Então é nesse contexto que o apóstolo Paulo fala no capítulo 9. Você vai ver que no comecinho do capítulo 9, ele diz que ele não é um traidor. Ele ama o povo judeu porque ele faz parte. Mas o povo judeu entendeu tudo errado sobre Deus. Deus não é infiel, Deus não é fraco,
Mas o ponto é que nem todo descendente físico de Israel é um verdadeiro israelita. Porque os verdadeiros israelitas são aqueles que creem por meio da fé. Então, mesmo que houvesse algum tipo de não concordar com o que o apóstolo Paulo fala, ele passa a dar exemplos. Ele diz, olha, eu vou dar o exemplo do patriarca Abraão. O patriarca Abraão é a figura talvez mais importante para a nação de Israel. E ele diz que Abraão teve mais de um filho. Mas não são todos os filhos físicos de Abraão considerados filhos de Deus. E ele vai dizer isso, falando aqui nos versículos que nós lemos, que Deus amou Jacó, mas aborreceu Esaú. Por quê? Porque Deus demonstra em sua soberania, em sua vontade, que não depende do homem. Por isso que nós lemos, não depende de quem corre nem de quem quer, mas de Deus demonstrar a sua misericórdia. Então a ideia é que Deus escolhe livremente quem vão ser os alvos da misericórdia dele. E ele escolhe isso também demonstrando o seu poder. Se você voltar aí no verso 17, você vai ver que ele fez isso com o faraó. Ele dá esse exemplo, ele diz a respeito disso. Deus demonstra seu poder resgatando e Deus demonstra seu poder condenando. Isso é o que diz o texto. Então a gente chega no verso 19. O verso 19 diz assim: se é assim que Deus faz conforme Ele quer, mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Percebe o fluxo do raciocínio aqui? O que Paulo está fazendo aqui é usar um recurso, ele está usando um recurso literário chamado diatribe, que é o quê? Você imagina possíveis questionamentos de um debatedor e os responde antes. É muito comum, Paulo faz muito isso. Então, Paulo antecipa o questionamento que poderiam estar fazendo a respeito disso. Se tudo acontece do jeito que Deus quer, isso é o que você chama de soberania, Paulo, então onde fica a responsabilidade humana? Se Deus mostra misericórdia somente a quem Ele quer, e aos outros Ele endurece, por que Ele acha ruim pessoas não crerem? Talvez você olhe isso e diz assim, ainda bem que alguém perguntou, né? E de fato, irmãos, ao olhar para a história de Israel, não foram poucas vezes que Deus reclamou sobre a conduta de Israel. Não foram poucas vezes que você vai ler nos escritos, tanto de Moisés, quanto nos profetas maiores, nos profetas menores, no tempo do deserto, no cativeiro da Babilônia, todos os tempos. Você vai ver que o povo era rebelde, obstinado, o povo era idólatra e desobediente. Mas a pergunta aqui que Paulo faz, pensando nesse possível debatedor, é: mas tudo isso não está acontecendo como Deus quer? Então por que ele acha ruim? Por que que Deus está se queixando? Ou ainda um pouco mais ousado, por que ele culpa as pessoas, se tudo acontece do jeito que ele quer? E a resposta que Paulo vai dar aqui tem 3 partes. A primeira parte está nos versos 20 e 21, que diz o seguinte, a primeira resposta: Deus tem direito sobre a sua criação. A resposta do apóstolo Paulo começa dizendo: Deus tem direito sobre a sua criação. Verso 20 e 21. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Você pensa agora, o apóstolo Paulo vai responder, né? Aí você chega no verso 20, ele não responde. Ele não responde. Paulo não se preocupa em responder diretamente à possível pergunta, mas ele aborda demonstrando a realidade do coração humano. A realidade de alguém que precisa ser repreendido por conta da motivação por trás de uma pergunta dessa. O problema não é questionar. Nunca foi. Você vai ver nos Salmos várias vezes perguntas sinceras de pessoas que amam a Deus.
O problema não está em questionar algumas circunstâncias da sua vida. Existe margem para dizer, Deus, está doendo e eu não estou entendendo. Senhor, está demorando. O problema não é esse. O problema é a postura em que você se coloca. A postura em que você fala com Deus. É como se Paulo dissesse aqui, ponha-se no seu lugar. Quem é você para questionar os planos e pensamentos de Deus? Paulo está usando muito o livro de Isaías aqui, lembrando do profeta. E talvez ele tenha pensado a respeito do que Isaías falou. Lá em Isaías 55, nos versos 8 e 9, que diz assim, assim como os céus são mais altos que a terra, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Então você percebe que Paulo aqui, ele podia ter tornado fácil, não podia? Se ele dissesse assim, a culpa é do livre-arbítrio. Resolvido, não é? Está resolvido. Mas Paulo não faz isso. Ao invés de fazer esse caminho, Paulo quer fazer questão de lembrar a diferença da inferioridade da criatura contra o Criador. Pessoas que se colocam no lugar de Deus sempre enxergarão isso de uma perspectiva arrogante. Sempre foi assim desde o começo. Lembra? O diabo quis ocupar o lugar de Deus. Adão quis ser como Deus. E a Bíblia mostra que isso nunca acaba bem. Nunca acabará bem. Todas as vezes que você quiser se colocar lado a lado com Deus, em igualdade, você vai se dar mal. Essa é a verdade bíblica. E olha que interessante. Não é novidade isso. A estratégia nunca vai ser dizer que Deus não existe. Nunca. Mas a estratégia é dizer que ou Deus não é bom para você, ou ele não é sábio. Essa é a estratégia. Sempre foi e continua sendo. Então, Paulo ele vai usar aqui uma figura de linguagem muito conhecida para o povo, da ideia do oleiro, de uma pessoa que lida com barro, uma pessoa que faz instrumentos de barro. E isso é muito conhecido. E o profeta Isaías, há centenas de anos antes, já havia falado isso. Lá em Isaías 29:16, e ao que tudo indica, o apóstolo Paulo está tirando lá esse texto, ele diz assim, Isaías, quando ele está repreendendo a nação de Israel por conta da sua incredulidade, por conta da sua arrogância, Isaías fala assim, como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro e o barro são iguais? Pode o barro dizer para o seu Criador, você não sabe de nada, eu é que sei o que é melhor? Percebe a incoerência disso? Um oleiro era alguém que trabalhava com o barro. Então ele pegava o barro, lembra daquelas imagens de uma roda, e ele ficava com o pé fazendo o vaso? E o oleiro, ele decidia que tipo de vaso ele ia fazer. Existiam vários tipos de vaso. Existia aquele vaso bonito para ficar na sala lá, né, com flores. E existia aquele vaso que era usado para coisas não tão bonitas, como uma lixeira. Os dois são feitos pelo mesmo oleiro. Mas o oleiro, ele decide o que ele vai fazer com cada um deles. Um vaso para honra e o outro para desonra. E a massa aqui do texto que ele diz, a massa usada, é uma figura de linguagem para a humanidade. E o objetivo de Paulo aqui nesse primeiro ponto é responder à arrogância que está por detrás do debatedor imaginário. A arrogância de um mundo que diz assim, em frente a Deus. Um mundo sem Deus que aplaude aqueles que se rebelam contra o Criador e dizem, nós estamos em pé de igualdade. Porém, nós vemos na Bíblia que existem aqueles que entendem a diferença de posição, a diferença de lugar, a diferença de honra da criatura e do Criador. E fazem como o salmista do Salmo 8, que diz assim,
quando olho para o céu, quando olho para a criação, quando vejo a lua, as estrelas, a imensidão, a profundidade disso, a complexidade disso, eu olho para mim mesmo e digo assim: o que eu sou? Dentro dessa imensidão, dessa vastidão da criação, mero mortal. Quem sou eu, Senhor? E assim o Senhor ainda se importa comigo. É o que o salmista diz. Essa é a postura de alguém que sabe olhar os lugares de maneira equilibrada. Então, Paulo, nesse primeiro ponto, ao invés de dar uma resposta direta, o que Paulo faz? Ele lida com a motivação por trás dessa pergunta. Em outras palavras, o apóstolo Paulo quer dizer o seguinte: Deus decide. A decisão é dele. Ele não deve explicação nem a você, nem a mim. E perceba que o apóstolo Paulo, ele não se preocupa em explicar nos mínimos detalhes como isso acontece. O texto não deixa claro. Paulo não faz uma resolução filosófica para proteger a Deus e dizer assim: olha, mas isso acontece. Não. Paulo não se preocupa de harmonizar a responsabilidade humana e a soberania de Deus. O que nesse ponto aqui nós vemos o Paulo dizendo é o direito de Deus como um rei soberano de agir livremente como ele quer. O que nos leva ao segundo ponto aqui. O primeiro ponto aqui que nós vimos é que Deus tem direito sobre a sua criação, de fazer o que bem entender. O segundo ponto vão estar aqui nos versos de 22 e 23. O propósito de Deus agir assim é demonstrar a sua glória. O propósito de Deus agir assim é demonstrar a sua glória. Essa é a ideia aqui que Paulo vai dizer na segunda resposta, versos de 22 a 23. Ele diz assim, 22, está certo. Li errado, ele diz assim, verso 22. Que diremos? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória, nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a sua glória. Então percebe que agora o apóstolo Paulo vai responder esse possível debatedor, dizendo a motivação de Deus ao agir dessa forma. Qual é a motivação de Deus? Demonstrar a sua glória. Essa é a motivação de Deus. Deus sempre vai fazer isso. A diferença é que você e eu, por sermos seres pecadores, quando nós pensamos na demonstração da glória de Deus, você pode ser tentado a pensar num Deus que ele precisa ficar se mostrando para os outros. Que o sentimento de Deus é que ele precisa de aprovação. Que o sentimento de Deus, ele quer ser visto e dito assim, olha, não é essa a ideia. Sabe por que não é essa a ideia? Porque Deus é o único digno da glória. Deus, ele não pode ser comparado com ninguém na parte de baixo. Eu me comparo, você se compara. Então, por isso, muitas vezes, as suas atitudes vão ser atitudes ou superficiais, ou querendo se colocar em pé de igualdade para receber elogios. Mas Deus, ao demonstrar sua glória, ele não está fazendo nada mais do que é digno de Deus. Porque ele está fora dessa equação. Então, Paulo vai dizer que a demonstração da glória de Deus é feita de duas formas. Olha aí no texto, no verso 22. Por meio de seu juízo, o que ele diz, os vasos de ira, e por meio da sua misericórdia, que ele age nos vasos de misericórdia. Então, você percebe que Paulo, ele está fazendo uma pergunta retórica. Que diremos? Qual vai ser nossa resposta? O que nós vamos dizer se Deus quer fazer assim? Existe injustiça? Existe injustiça em Deus querer demonstrar a sua glória dessas duas formas? Paulo fala aqui a respeito disso. Ele diz, de um lado, existem aqueles que merecem a condenação imediata. É isso que ele diz, suportou com muita paciência os vasos de ira,
A ideia é que os vasos de ira merecem o castigo merecido. E embora o apóstolo Paulo não deixe claro aqui, pelo menos duas coisas são evidenciadas por que Deus suporta com paciência os vasos de ira. Primeiro, porque uma pessoa assim cada vez mais se torna indesculpável. Eu não tive chance, eu não tive oportunidade. Teve. Você teve inúmeras chances. Hoje de manhã você está tendo uma chance. Então esse parece ser um dos pontos a respeito disso. E o segundo é o próprio caso lá do verso 17, que ele fala: o poder de Deus é mais manifesto na execução da sua justiça. Então ele fez isso no caso de Faraó. Cada vez que Deus dava uma ordem, Faraó ficava obstinado e dizia: eu não vou deixar o povo ir. E Deus fazia com que a sua glória fosse manifesta por meio da derrota gradual de Faraó. A tal ponto que a glória de Deus ficou manifesta sobre a vida e o poder de Faraó, que achava que era Deus. Então a pergunta que o apóstolo Paulo faz é: que diremos a respeito disso? Existe injustiça de Deus demonstrar glória condenando pessoas? O que vocês acham? Esse é o quiz. Deus demonstra sua glória nisso. E a dificuldade que as pessoas têm da doutrina da soberania de Deus nisso está relacionada, sabe com o quê? Com o grande engano que as pessoas têm a respeito do ser humano, da humanidade e de si mesmas. O equívoco que existe uma bondade inerente em nós. Como você vê nos filmes. Mas você é uma pessoa, ele tem um bom coração, ele comete alguns deslizes, mas ele tem um bom coração. A massa aqui, que o oleiro está falando, que está usando, a ilustração, é uma massa podre, uma massa contaminada. Então, essa massa contaminada que está sendo feita os vasos, deveria ser descartada toda. Só deveria existir, por conta da contaminação da massa, vasos de destruição. Esses vasos, essa massa que está sendo utilizada para os vasos, ela não passa pelo padrão do Inmetro. Bem que o Inmetro não dá para confiar muito, né? Mas ela não passa no padrão de qualidade. Qual é o padrão de qualidade? Paulo fala lá em Romanos 1, no começo dessa carta, nos versos 21 e 22, que os seres humanos foram criados para adorar a Deus e ter um relacionamento com Ele. Esse é o objetivo da criação. No entanto, a criatura se desviou disso. Ao invés de adorar ao Criador, eles adoram a criação e adoram a criatura. Sabe por que isso acontece? Porque o pecado entrou no mundo. E uma vez que o pecado entrou no mundo, todos os homens, mulheres, crianças, bebezinhos, idosos, não conseguem alcançar o padrão de qualidade para o qual eles foram criados. Romanos 3, 23. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós estamos nesse mesmo barco furado, que é o pecado. Essa é a condição humana. Pecado, deixa eu lhe explicar, é antes de mais nada uma condição do coração. E essa condição do coração resulta em atos de rebelião contra Deus. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Vê a diferença? Por quê? Porque nossa natureza está contaminada. A condição de pecado em que todos nós nascemos nos torna incapazes de viver de acordo com o padrão de Deus. E por conta disso, a justa retribuição disso é a condenação. Conforme Paulo ensinou em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então Deus não está sendo injusto. Essa é uma realidade que eu estou apresentando aos irmãos de uma análise devastadora do nosso estado real. É devastador saber disso. Quer você acredite, quer você aceite ou não. Essa verdade bíblica é irrefutável.
Ah, mas eu não concordo. Tudo bem, mas essa é a verdade bíblica. Todos os seres humanos estão em um estado horrendo. E esse estado horrendo, ele é de uma alienação espiritual de Deus. Culpados e incapazes de resolver o problema. Nem em seu melhor dia que você acorda e diz assim, ai, olha que dia bonito, estou animado, vou fazer tudo. Nem nesse melhor dia você não vai conseguir alcançar o padrão exigido por Deus. Nem com o seu maior esforço e o seu desejo mais bondoso. Você não vai conseguir. Então, o problema dessa doutrina é que um conceito equivocado do estado da humanidade gera uma resposta equivocada sobre quem Deus é. O conceito equivocado do estado em que os seres humanos se encontram gera uma resposta equivocada sobre se Deus é justo ou injusto. Talvez esse seja o seu estado. A pessoa que se sente confortável com sua própria justiça, que olha no espelho e diz assim, mas eu sou justo, eu não sou tão mal assim. Ela não entendeu o seu estado. E a pessoa que não se maravilha com a graça, com a misericórdia de Deus, não entendeu a dimensão do pecado. No entanto, aqui Paulo diz que existe um outro lado da demonstração da glória de Deus. Um lado é demonstrar a sua ira, mas o outro lado está em demonstrar a riqueza da sua glória. Sabe por quê? No contraste aqui, você vai ver que ele diz que existe uma vontade de Deus mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Parece que o texto, paralelamente aqui, vai dizer que demonstrar a sua ira é para os vasos de ira. E demonstrar o seu poder é para demonstrar a riqueza da sua glória. Em que sentido? Todos merecem condenação. E a ação de Deus em resgatar aqueles merecedores de condenação é demonstração de riqueza e poder. Porque não existiria outra forma. Então, aqui a demonstração da riqueza da glória é a conexão com Deus usando de misericórdia com alguns. Não dando a essas pessoas o que elas merecem por direito. Sabe quando você fala para Deus, Deus me dá o que é meu por direito? Cuidado. Porque se você fizer essa oração, Deus vai lhe tratar como vaso de ira. Porque o que você e eu merecemos por direito é condenação. Então ele demonstra a grandeza da sua riqueza perdoando e salvando pecadores que não merecem. Isso é maravilhoso. Olhar que Deus não nos deixa nessa lamentável, desamparada e desesperançosa situação. Ele envia Jesus, seu Filho, para fazer o que você e eu não conseguimos fazer, alcançar o padrão de Deus. Para morrer e para ressuscitar, vencendo o pecado e a morte. E ele fez isso, Jesus vem para fazer isso, para que nós pudéssemos descansar em uma justiça que não é nossa. Percebeu a diferença? E agora, por causa da justiça de Cristo, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo fracos, mesmo sendo falhos, nós podemos nos achegar diante de Deus. Porque nós fazemos isso pela união em Cristo. Pela união da fé naquilo que o Filho de Deus fez. E aí eu lembro do capítulo 8 de Romanos, que é o meu capítulo predileto da Bíblia. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você quer uma notícia melhor que essa? Existe uma notícia melhor que essa? Que os seus problemas momentâneos não têm a palavra final? Isso é a demonstração da riqueza da sua glória. Isso é a demonstração da misericórdia. Preste atenção nisso. Todos os seres humanos vão ser alvos de uma relação com Deus, de um relacionamento com Deus, todos. Alguns
se relacionarão com Deus para receber a justa condenação. Outros para receber a imerecida misericórdia. Como nós recebemos essa misericórdia? Somente por Cristo. Ele, e somente Ele, é o caminho, a verdade que conduz à verdadeira vida. E essa verdadeira vida, ela começa agora e dura para sempre. Então a resposta que diríamos aqui à pergunta de Paulo, que diremos? Se Deus demonstra sua glória dessa forma, condenando e salvando, ele não tem direito? Ele é injusto? A nossa resposta é de forma nenhuma. A ele toda a glória. Condenando ou resgatando. O que nos leva ao terceiro ponto aqui nos versos de 24 a 29. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Versos de 24 a 29. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra de forma plena e breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Perceba que o apóstolo Paulo, nesses versículos, vai demonstrar como Deus, em sua soberania, resgata um povo. Você percebe isso no que Paulo vai falar. E ele continua ainda usando a figura do vaso, a figura do oleiro, a figura do vaso de misericórdia. Ele salva um povo para si, para se relacionar. E ele faz isso para a sua glória. Talvez a pergunta que você chega num texto desse é perguntar, mas pastor, como saber que tipo de vaso eu sou? Será que eu sou um vaso de misericórdia? Ou será que eu estou destinado a ser um vaso de ira? A resposta, segundo o texto bíblico, que eu faria para você, que eu perguntaria a você, fazendo como o apóstolo Paulo, é: você foi chamado? Você escutou que Cristo veio resgatar e salvar pecadores? Você escutou esse chamado para crer em Cristo e abandonar o seu próprio ser, de dizer eu posso? Você abraçou esse chamado sobre o Evangelho de Cristo com toda a convicção intelectual, porque nós não pedimos para as pessoas não pensarem. A Bíblia não faz isso, Deus não faz isso. Você tem que entender quem Jesus é. Mas isso não pode ficar só no intelecto. Ele tem que descer ao seu coração, de modo a você ter convicção quem é Jesus. E o texto aqui diz que é assim que Deus faz. É assim que ele reúne seu povo no tempo e no espaço. Ele diz que na eternidade, no plano lá na eternidade, no plano traçado antes que o mundo viesse a existir, ele preparou vasos de misericórdia. E no presente, ele faz isso chamando por meio da pregação do Evangelho. Mas para quem? Paulo responde, não é só para a nação de Israel. Não são só os judeus. Esse é o equívoco que vocês, meus leitores primários, estão tendo. Paulo está escrevendo para responder isso. Ele reúne pessoas de todos os povos, raças, tribos e nações. E ele faz isso usando dois textos de Oséias, dizendo aqui no verso 26, verso 25, como também diz em Oséias. Paulo quer mostrar para eles que Paulo não está inventando. Paulo está usando a escritura, da qual o judeu tem acesso.
Um povo que vocês achavam que não merecia ser chamado de povo, está entrando no reino dos céus. Um povo que vocês achavam que não era amado por Deus, é amado por Deus por meio de Cristo. E Paulo diz que esse chamado, essa convocação solene, é feita por pregação. Ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Para os vasos de ira, esse chamado não passa de um convite descartável. Ele ouve e diz assim, que esse tagarela está falando. Mas para os que são alvos da misericórdia, esse é um chamado irresistível. Ele alcança o coração e ele aquece o coração com essa verdade, transforma a mente e faz essas pessoas virem. Elas ouvem o bom pastor e o seguem. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo quer fazer, citando Isaías, no verso 27. Ele quer reconhecer que se Deus não fizesse assim, ninguém viria. Se Deus não usasse da misericórdia, ninguém viria. Olha o verso 27, diz assim, Isaías clama a respeito de Israel. Israel é numeroso. Israel tem muitos filhos. Assim que o número dos filhos de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, parou pensar nessa figura de linguagem? Tem bastante grãozinho na areia do mar? Bastante. Mas não todos são filhos espirituais. Ele diz, apenas o remanescente é que será salvo. E aí o verso 29 vai dizer, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que o apóstolo está fazendo isso? Ele quer dizer o seguinte, que Sodoma e Gomorra eram conhecidos pelo seu alto nível de imoralidade e idolatria. E Paulo está destacando aqui que se Deus não agisse no coração deles, todos eles seriam. Mas porque Deus age no coração, existe um remanescente. Existe um povo que Deus separa e traz. Sabe por quê? Porque o homem não consegue salvar a si mesmo. Talvez a sua imagem a respeito de você seja um tanto quanto positiva demais, mas você é incapaz, porque os seus melhores esforços não podem ser apresentados como moeda de troca com Deus. Então isso é o que o apóstolo Paulo quer falar. Ele diz, olha, os profetas já falaram a esse respeito. Primeiro, nem os nossos melhores esforços vão nos alcançar a salvação, porque os nossos melhores esforços não passam no padrão de qualidade. Segundo, é porque nós não queremos por natureza. O problema não está em enxergar a luz. A luz é vista. João fala que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. O problema não está na luz. O problema está que os homens amaram mais as trevas do que a luz. O problema é um problema de vontade, de coração. Não é que a luz não mostrava, não é que quando Jesus veio à Terra e hoje essa informação não seja disponível. Ela é. Mas o nosso coração obstinado não quer a luz, porque nós amamos mais as trevas. João capítulo 3, verso 19. Vem logo depois daquele texto que todo evangélico decora, né? Porque Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho 3,16. Mas a explicação vem aqui. E aí você diria, onde está a responsabilidade humana? Eu ainda não tenho resposta. A ênfase de Paulo aqui é dizer, olha, vocês foram avisados dezenas de centenas de vezes. Deus com frequência mandou os profetas falar, se arrependam dos seus maus caminhos, abandonem os pecados. E mesmo assim vocês continuaram. Continuaram amando mais as trevas do que a luz. Então essa é a ênfase que o apóstolo Paulo quer dizer nos versos 27 e 29. Mas entre os versos 27 e 29 tem o 28.
que diz assim: porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. O que é isso? Deus continua chamando seu povo. Deus continua reunindo de todos os cantos brasileiros, japoneses, todas as raças, por conta do seu plano eterno, por conta da sua soberana e livre vontade, por causa do seu poder, manter um remanescente, resgatando pecadores que não merecem ser resgatados. Olha essa informação. Sabe qual é a causa de amanhã você não acordar descrente, não crendo? O poder de Deus. O poder de Deus. Então, se você está entre esses que Paulo chama de vasos de misericórdia, é um ato puro de graça, favor imerecido, por meio da fé em Cristo. Mas se mesmo escutando isso, você se perder, a culpa é toda sua por não crer no Filho de Deus, que foi enviado para salvar pecadores. Quando essa perspectiva de quem nós somos fica clara, você não tem mais aquela postura arrogante lá do começo. Você não olha mais para Deus e diz assim: que você está pensando disso? Hein, velho? O que você está pensando disso? Quando você entender que você não merece nada a não ser a sua justiça, não existe mais espaço para culpar a Deus. Eu já usei essa ilustração e talvez ela ajude a entender essa dificuldade da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Estava passando, eu já usei isso, vocês vão falar, o pastor Fernando gosta de mexer, que eu sou pai cansado, né? Então, conto as piadas, ele não ri, diz, esse daí é piada de pai cansado. Mas é que ele não tem senso de humor. Você está caminhando pela frente de uma igreja e você enxerga uma placa. E a placa diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E você diz, é aqui mesmo que eu estou indo, eu preciso disso. Eu vou ir. Eu decidi que entrarei lá dentro. E aí você vai confiante, diz assim, meu livre-arbítrio me trouxe aqui. E você entra. Aí você é recepcionado calorosamente pelos irmãos. E aí você olha para trás na porta e está escrito assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. É assim que a gente lida com isso. É assim que a gente lida com essa doutrina difícil. Ela é uma verdade que precisa ser equilibrada. Os dois aspectos disso são vistos na Bíblia. Mas nós não temos o relacionamento perfeito. Paulo podia ter feito isso, né? Quando você chegar no céu, você fala, Paulo, por que não respondeu diretamente? Nós não temos isso. Então, uma ilustração que vários pastores já usaram, eu acho que é a mais fácil da gente entender, é a ideia dos trilhos do trem. Eles caminham para o mesmo lado, para a mesma direção, mas eles não se cruzam. Você não enxerga um cruzamento. No entanto, os dois trilhos são verdadeiros. Deixa eu fazer aqui algumas aplicações, algumas considerações sobre a postura que você e eu não devemos ter diante de Deus e de sua soberania. São alertas a respeito de quando você se depara com essa realidade. Em primeiro lugar, não seja arrogante. Não seja soberbo na presença de Deus. Não queira se colocar diante de Deus como um igual. Deus não deve nada a você. Deus não deve nada a ninguém. E a maior objeção disso é porque nós não entendemos o conceito de quem nós somos, do pecado. Muitas pessoas vão lhe questionar e dizer assim: se Deus é tão bom, por que existe tanto mal no mundo? Não é verdade? Sabe por quê? Porque as pessoas invertem o pensamento. E elas não entendem que o pecado, ao entrar no mundo, devastou. A criação está quebrada. Ela não funciona como ela deveria. Existe enraizado em nós,
de maneira equivocada, que nós temos uma bondade lá no fundo. Então, o que você tem que fazer é procurar essa bondade, pois ela está lá. Né? A gente vê isso com frequência. No entanto, esse tipo de conselho, ele só está na cabeça de pessoas que não creem em Deus, no Deus da Bíblia. Porque esse tipo de informação não tem na Bíblia. Quando você for procurar esse tipo de informação, você vai ficar assustado. Você vai entender que a Bíblia fala que todos são merecedores de condenação. Ah, mas então é proibido questionamentos? Claro que não. Não é proibido você não entender algo. Não é proibido você gemer de dor. Não é proibido você pedir a Deus que diminua os seus temores nesse tempo. Não é proibido. O que é proibido é a postura que você faz isso. Uma coisa é você chegar numa porta e fazer assim, tum, 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 abra que eu ordeno. Eu determino que essa porta seja aberta. E às vezes você ainda usa um chavão, né? Em nome de Jesus, abre essa porta. Isso não é aconselhável. Agora, outra coisa é você bater com força e continuar batendo e dizer assim, eu preciso muito de ajuda. Abre essa porta e me ajuda, porque eu já não consigo mais sozinho. Percebe a diferença? Existe uma diferença considerável, não existe? O segundo conselho que eu quero lhe dar é, saiba. Se hoje você ainda não sabia, saiba. Você não tem todas as respostas sobre como Deus age em cada mínimo detalhe. Aquilo que nós chamamos de providência. Muitas vezes a providência de Deus está oculta. Nós aprendemos isso hoje. Não devemos ser tentados a querer ir mais longe do que a Bíblia vai. A Bíblia não resolve essa tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Ela mantém em paralelo essas duas verdades. Amenizar ou enfatizar um dos lados pode ser acrescentar aquilo que a Bíblia não acrescenta. Você pode, hoje, aqui, essa manhã, até não entender sobre essa doutrina. Você pode até mesmo não concordar com o que eu expliquei. Mas algo que você não vai poder fazer a partir de hoje é dizer, isso não é bíblico. Você não vai mais poder fazer isso. Muitas vezes, pessoas que adotam uma postura arrogante é porque elas têm preguiça. É porque elas querem colocar Deus na posição de réu. Então, muitas vezes, pessoas vão dizer assim, então eu não vou mais orar, porque orar se Deus já sabe tudo, não é? Outras pessoas vão dizer assim, quer saber? Eu vou viver, vou deixar a vida me levar. Vida leva eu. Por quê? Porque não importa a maneira que eu vou viver, no fim das contas, Deus vai fazer sua vontade. Isso é arrogância. Você precisa entender que não é assim as coisas que a Bíblia descreve. Você tem que entender que nem tudo na providência de Deus é explicado nos mínimos detalhes. Se você for tentar fazer matemática bíblica, você não vai conseguir. Matemática bíblica é 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. A Trindade é assim. Você explica completamente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito serem um? Não. Isso é um mistério. Nós conseguimos caminhar, conseguimos ter informações, mas nós não conseguimos desdobrar isso nos mínimos detalhes. Sabe por quê? Porque você não é Deus. Quer outra? Jesus é mais Deus ou mais homem? Totalmente Deus e totalmente homem. Mas eu não consegui ainda entender completamente isso. Seja bem-vindo ao meu time. Eu também não. Mas essa é uma verdade. Esses mistérios, nós não temos todas as respostas. E isso acontece com a soberania de Deus. Mas o que é revelado? O que nós temos de informação que nós podemos lidar? Somos chamados a crer. Deus ordena, creiam. Deus ordena a obedecer. Deus ordena a arrepender-nos. A mudar de direção. Eu ia para um caminho que não tinha Cristo, agora eu me converti.
E sabe o que é isso? Se você não fizer isso, sabe de quem é a culpa? Sua. E se você fizer isso, sabe de quem é a bondade? De Deus. É assim. Se você creu em Cristo, é um ato de graça. Se você não creu em Cristo, a culpa é sua. Em terceiro lugar, o terceiro conselho que eu quero lhe dar, e talvez esse seja o que mais pega no nosso coração, é: não duvide da bondade de Deus e nem de sua fidelidade. Um problema recorrente, até mesmo entre pessoas que dizem crer em Deus, se dizem cristãs, é que elas vivem frustradas. Por quê? Porque elas esperam de Deus algo que Deus nunca prometeu. Deus nunca prometeu uma vida sem dificuldades. Deus nunca prometeu uma vida sem aflições. Deus nunca prometeu que a estrada entre o presente e a eternidade era uma linha reta, sem problemas, de bênção em bênção. Não. A vida é uma estrada curva, cheia de dificuldades. Mas o que Deus prometeu é que Ele vai fazer você chegar lá. Outras vezes, as pessoas esperam que Deus seja o gênio da lâmpada. Eu adoro Aladim, desenho que eu gosto muito. Se alguém não viu, veja. Mas não é na vida real. Não é a vida real assim. Pessoas que dizem a Deus, seja feita a minha vontade. E aí, essas pessoas, não sei nem a palavra para isso, o mais esquisito é que elas tiram da Bíblia as coisas para colocar Deus numa posição de obrigação. Então ela diz assim: jejue tanto tempo que Deus vai receber e vai atender seu pedido. Como se o jejum fosse: Deus, estou jejuando. Ou então eles dizem assim: passe óleo nas coisas e aí você unge, e porque está ungido, isso vai ter um poder diferente. A Bíblia nunca falou sobre isso. Ou então, e aqui é onde talvez a maioria de nós possa ser pego, diante de uma dificuldade. Quando vem um momento de tribulação, sofrimento, dor. E aqui eu não estou falando, ai, que delícia, irmãos, não é isso. Quem que gosta de sofrer, né? Bom, alguns gostam, né? Tem um monte de colorado, mas isso é para outra hora. Não é a realidade. Não é a realidade. Só que, quando você passa por um momento de dificuldade, você não pode esquecer que Deus não perdeu o controle. Por mais que você não veja. Deus prometeu que continua trabalhando em favor dos seus. Que Ele continua trabalhando para que os seus se tornem mais parecidos com Cristo. E muitas vezes o caminho de dificuldade vai ser o meio utilizado. É no sofrimento que as pessoas ou se apegam a Deus porque não tem outro lugar, ou é no sofrimento que as pessoas se afastam e dizem: por que tu não me ajudaste? Por quê? Se tu é tão poderoso, por que que tu não fez assim? Não é verdade? Vários ateus de renome se tornaram ateus por conta de dificuldades na vida, sofrimentos, em que Deus não lhes socorreu como eles gostariam. Sabe qual é o problema de tudo isso? É que as pessoas não enxergam onde está a maior prova da bondade. Deus deixou uma prova de sua bondade? Deixou. Essa prova, ela pode ser encontrada hoje? Pode. A maior prova da bondade de Deus está na cruz. Está em entregar o Filho unigênito para que você e eu pudéssemos ser chamados de amados. Se você não consegue valorizar isso, esse é o motivo pelo qual você duvida da bondade de Deus. Esse é o motivo pelo qual você duvida da fidelidade de Deus. E por fim, mas não menos importante, não esqueça disso. Você recebeu misericórdia para entregar misericórdia.
Deus não precisava resgatar ninguém. Deus não é solitário. Deus não é uma pessoa carente. Ele é todo glorioso. E mesmo assim ele concedeu misericórdia a pessoas como eu e você que não merecem. Por isso, sua postura a partir de hoje deve ser de humildade, de misericórdia. Quando você olhar para alguém que não merece ser perdoado, perdoe, porque você também não merecia esse perdão. Quando você encontrar alguém que não merece paciência, talvez seja o pastor Adriano, tenha paciência, porque você recebeu paciência, você recebeu tolerância. A ideia que eu quero que você grave a partir de hoje é que você não se considere mais como um artista de Hollywood, que merece os melhores banquetes, os tapetes vermelhos, a porta estendida, os melhores convites. Não. Que você entenda que você era como um mendigo que encontrou pão. E agora que você encontrou o pão da vida, que desceu do céu, você aponta para outros. Porque você é alimentado sem merecer. Então, mostre como outros serem alimentados também. Não porque você merece mais que o outro, mas porque Deus fez assim ao enviar Jesus. O pão vivo que desceu do céu e que alimenta e satisfaz. Só que olha que perigoso, né? Eu, pai de criança, as palavras a gente fala, a gente sempre tem que explicar. O satisfazer não é satisfazer os seus desejos mundanos. É a satisfação que só pode ser encontrada no relacionamento com o Criador. Aprendemos aqui essa manhã, em primeiro lugar, que Deus tem o direito sobre a criação. Versos 20 e 21. Aprendemos, em segundo lugar, o propósito de Deus agir assim é demonstrar a sua glória. E depois, por fim, aprendemos que a soberania de Deus não anula a responsabilidade nossa. Oremos. Feche seus olhos por mais um instante. Pai Santo e bendito, obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio de termos as Bíblias abertas, sem perseguição, sem proibição. Então nos perdoa por tantas vezes que não te rendemos o devido louvor. Ajuda trabalhando em nossos corações, nos satisfazendo e nos dando a alegria plena que só pode ser encontrada por meio de Cristo. Satisfaz as nossas almas com isso, para que esse prazer seja tão grande por ti, que todos aqueles meios que tentam nos afastar de ti não tenham valor. Todos aqueles enganos que querem demonstrar glória sejam completamente deixados de lado, porque nós queremos a tua glória. Nos perdoa, porque nós somos falhos. Nos anima, porque nós constantemente vivemos com descontentamento. E que nós possamos viver esse tempo presente para apontar a Cristo. Mostrar que nós não somos merecedores, mas que o Senhor nos resgata. E que da mesma forma existe salvação para todo aquele que se achegar a Cristo Jesus. Para a tua glória tudo isso, Pai. Amém.